tarde a todos os nossos alunos, não é, do curso de Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei. Meu nome é José Maurício, não é? Vou ministrar no curso pelo menos 2 disciplinas, né? A investigação filosófica e depois a história da filosofia contemporânea, né? E dentro desse aspecto, nós vamos falar um tema da filosofia contemporânea, não é? Voltado para a questão da ética, cujo título a gente deu o seguinte nome, não é? Política e Tolerância em Karl Jaspers. É uma questão muito interessante para nós discutirmos no mundo contemporâneo, não é? A questão da vida social e as grandes dificuldades pelas quais passa o nosso mundo hoje, de maneira que a gente entende que ao apresentar e comentar o pensamento de Karl Jaspers sobre a questão da tolerância e da convivência humana, nós estaremos contribuindo para entender e para trabalhar essas questões contemporâneas que nós estamos vivendo na vida em sociedade. Eu gostaria de apresentar aos alunos uma rápida referência ao que a gente poderia e que vai desenvolver ao longo dessa nossa aula de hoje, não é? Nós podemos dizer o seguinte, que o nosso propósito é mostrar o significado da comunicação e da tolerância no espaço social, não é? Partimos das posições de Kant e das contribuições que Kant tem para o assunto, porque Jaspers toma Kant como essa referência. E vamos esclarecer essa influência kantiana sobre as teses de Jaspers, apresentando a justificação moral ao estudo da tolerância e no espaço da política. Portanto, vamos trabalhar a tolerância e o diálogo como elementos fundamentais para a vida em sociedade, não é? E, finalmente, tratar de uma questão importantíssima, que é o entendimento do Jaspers de que a questão da tolerância se associa ao fato de nós termos uma vida propriamente autêntica e singular, que é o que marca a existência propriamente humana. Então, nós vamos iniciar, não é, fazendo uma referência, uma problematização da questão, o problema da tolerância, quer dizer, em que consiste propriamente a questão da tolerância, não é? O Jaspers considera a tolerância uma condição fundamental para a vida em sociedade, porque tolerância significa ser capaz de conviver com o outro, ser capaz de conviver com alguém que de alguma forma tem posições diferentes daquelas que a gente possui, que a gente defende, né? Essa possibilidade de convivência entre pessoas que pensam de forma desigual ou diferente é uma condição para se viver numa sociedade que é cada vez mais complexa, cada vez mais diferente, que contempla muitas diferenças, que contempla posições muito diferentes. Então, trata-se de uma questão importante, aprendermos a conviver com as outras pessoas, não é? Mas a questão da tolerância, ela não aparece na história humana, ou ela não aparece de uma forma rápida e automática na história humana, né? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que se a vida social do homem é muito antiga, não é? O homem vive em sociedade praticamente desde que apareceu na Terra, não é? Nós podemos falar propriamente de tolerância como tema há relativamente muito pouco tempo, não é? Vamos fazer essas referências aí há relativamente muito pouco tempo, mas podemos dizer que é um tema que se associa ao surgimento do chamado Estado moderno, aí por volta do século XV e XVI. É o aparecimento do Estado moderno que enseja um debate mais específico sobre a questão do tema da tolerância, não é? E esse problema da tolerância, não é, vamos trabalhar e vamos fazer aqui algumas referências, ele vai ser muito interessante porque ele nos permitirá verificar até que ponto a questão da tolerância passa pelo desenvolvimento da reflexão moral,
né? Por que que a questão se coloca dessa forma? Porque quando nós pensamos a vida em sociedade, por exemplo, uma sociedade que admite propriamente a existência, por exemplo, de escravos, né, é uma sociedade onde o espírito e a tolerância não vão estar presentes. Né? A possibilidade do diálogo não vai ser possível. Então, uma outra característica de uma sociedade onde a gente possa discutir e possa entender o tema da tolerância é a possibilidade do diálogo, na medida em que o diálogo passa a ser o instrumento para o exercício da tolerância. Né? O diálogo me permite compreender melhor as questões, aprofundar a temática da reflexão, né? E, ao mesmo tempo, me propicia o exercício de exercitar a minha própria razão e de dar razão àquelas pessoas com as quais eu estou em diálogo. Né? Portanto, esse processo é um processo fundamental da história humana, né? E fundamental da experiência histórica recente, que é a experiência de viver numa sociedade constituída em torno de um Estado do chamado, né, do nosso chamado Estado moderno. Esse Estado que se estabelece e que se cria aí nos últimos 400 anos. Bem, nós estivemos apresentando nesse início, né, nessas nossas considerações iniciais, o fato de que o tema da tolerância é um tema fundamental do pensamento contemporâneo e Jaspers dedica a ele boa parte da sua atenção. Mas tivemos também a oportunidade de mostrar que o tema da tolerância é um tema que se desenvolveu, não é? Justamente à margem, ou pelo menos neste tempo em que se consolidou o Estado contemporâneo, não é? E dentro deste tempo, a questão da tolerância foi ganhando um aprofundamento e uma leitura diferente, e é uma rápida revisão dessa discussão que a gente vai fazer aqui antes de introduzir propriamente a temática e antes de propriamente discutir e apresentar as ideias de Karl Jaspers sobre a questão. Não é? Nós poderíamos dizer, é claro que quando eu digo que está associado na relação ao Estado moderno, a gente está falando alguma coisa em termos de tomando a idade moderna como a própria referência, para a gente evitar o fato de dizer, por exemplo, que há países como Portugal, né, e propriamente a Espanha, na Península Ibérica, que são nações que se consolidaram como estados, provavelmente antes da constituição dos tempos modernos, mas aí são estados em termos de exceção. De modo geral, a consolidação das nações, não é, se dá a partir propriamente da Idade Moderna. Então é uma referência mais ou menos aproximada e nós tomamos como ponto de partida justamente o século XIV, não é? Antes propriamente do início dos tempos modernos, mas onde a questão da tolerância aparece pela primeira vez tematizada de forma evidente, não é, por Guilherme de Ockham, que no século XIV teve vamos dizer assim, a intuição e disse, não é, que era possível que as pessoas que vivessem segundo as leis da justiça e que fossem honestas e corretas, não é, elas poderiam alcançar a salvação e merecer de Deus esse benefício, independente da religião ou das práticas religiosas que tivesse e que fizesse. Não é? Ora, isso era uma revolução naquele momento, quando se entendia que a religião era um caminho necessário à obtenção da salvação. Admitir que pessoas que não praticassem a minha religião pudessem, desde que tendo uma vida reta, atingir a salvação, era uma ideia, era uma reflexão extremamente avançada para aqueles padrões e, evidentemente, extremamente revolucionária para aquele tempo. Não é? E, em torno dessa ideia de Estado moderno, a questão da tolerância, portanto, vejam, ela vai primeiro ser sentida no ato e na referência à fé alheia. Quer dizer, tolerância significava, de certa forma, conviver com pessoas que tivessem ou partilhassem de uma outra fé. Né?
E isso era uma experiência muito interessante. E ela se torna uma experiência ainda mais necessária e fundamental, não é? Na medida em que acontece uma experiência histórica importantíssima, que é o cisma da cristandade, a divisão que acontece na cristandade europeia. Não é? A partir da emergência, do surgimento do protestantismo ou dos protestantes, né, nós temos uma realidade na cristandade que não existia durante toda a Idade Média. Né? Que realidade era essa? Quer dizer, o fato de que dentro de um território conviviam pessoas que tinham religiões diferentes, embora fossem cristãos, mas tinham pontos de vista diferentes sobre os mais variados assuntos. E isso já trazia como problema o fato de que as interpretações diferentes dos dogmas religiosos repercutia em formas diferentes de viver, não é? E, portanto, a noção de tolerância ganhava sentido por ser em relação à religião, mas cuja referência e repercussão direto ia para os costumes e para o modo de viver das diferentes pessoas, não é? Dos diferentes grupos sociais. Então, nós temos aí um assunto que vai ganhando densidade e profundidade. E um tratamento importantíssimo que marca também, é uma referência para nós entendermos a questão da tolerância, que são as cartas que o Locke escreve, chamadas Cartas sobre a Tolerância, de 1689. Né? John Locke, ao escrever essas cartas da tolerância, ele vai chamar atenção para o fato de que era possível e era necessário que os cristãos conseguissem conviver, né, dentro do espaço social. E que cabia ao Estado assegurar isso. E daí a importância da emergência do Estado Civil, porque um Estado Civil está voltado para a realização dos fins civis da sociedade. E, portanto, cabia a ele garantir que as pessoas pudessem viver segundo esses fins civis que a sociedade tem, não é? E a questão da fé religiosa e dos costumes daí derivado, eles ficavam subordinados a essas finalidades de vida civil, de vida social, laica, que o Estado moderno estava oferecendo às pessoas. Então, John Locke, no âmbito do Estado moderno, chama a atenção para essa necessidade, para a importância desta convivência. Mas aí nós temos duas questões que são fundamentais. Né? A primeira é que Locke, ao propor essa tolerância, ao falar dessa noção da tolerância, ele tinha uma restrição. Não é? Ou seja, a tolerância se aplicava às pessoas que tinham a fé cristã. Não se aplicava, por exemplo, a quem não tivesse fé, ou quem tivesse uma fé não cristã. Ou seja, a sociedade deveria permitir e conviver com pessoas que, partilhando de religiões diferentes, tivessem, entretanto, uma raiz cristã na origem. O que falava-se das diferentes seitas, propriamente protestantes, e os católicos, que eram na Inglaterra uma grande minoria, mas, enfim, era a referência que ali se tinha e a referência que ele, então, vai dar. Portanto, essa questão da tolerância, em Locke, tem esse limite, não é? Não é ainda uma questão de tolerância ampla. Embora feita no Estado Civil, não era ainda uma tolerância que atingia outras questões. O segundo ponto é que justamente esses outros assuntos que extrapolavam os procedimentos relacionados à vida moral ligada à religião, né? Ou seja, pontos de vista relacionados à vida laica, não é? Ao modo de vida laica, isto começa a ganhar dimensão com as cartas de tolerância, mas escritas não tanto por Locke, mas já por Voltaire. Quer dizer, Voltaire é que abre a discussão da tolerância para além da convivência no âmbito dessa moralidade religiosa. Então aí nós passamos a ter uma noção de uma possibilidade de conviver com pessoas que no âmbito da vida social partilhassem de posições diferentes, partilhassem de questões diferentes. Muito bem, há um marco nessa discussão, não é?
considero seja um marco fundamental, é o desenvolvimento do modelo ético deontológico kantiano, em que ele propõe uma moral consolidada ou construída sobre a razão, sobre o raciocínio, sobre a reflexão, desvinculada da questão propriamente religiosa. Né? Por que essa é uma questão fundamental? É porque na medida em que ele, no espírito desse iluminismo, estabelece um princípio de moral que diz que nós devemos reconhecer em nós e no outro, um espírito humano que nos permita tratar a todos como um fim e nunca como um meio, aquilo que Kant formula com o título de imperativo categórico, age de modo tal que a máxima da tua ação possa ser elevada à condição de norma universal de conduta. Então isso significa que a convivência ela deveria se pautar nesse respeito que todos merecem pelo fato de possuírem uma dignidade humana e o fato de que ninguém pode ser reduzido ou ter a sua condição humana diminuída. Por que essa intervenção de Kant é fundamental? Porque ela barra a possibilidade de convivência, eu diria, política humana, entre pessoas que não fossem ou não tivessem uma dignidade reconhecida. Portanto, ela barra a possibilidade de uma sociedade com escravos, ou de uma sociedade em que houvesse a dominação de pessoas, ou a dominação de grupos, que foi aquilo que historicamente marca a história da vida social, em que desde o início da vida humana, praticamente, que se vive em grupo, mas não se tinha propriamente essa dimensão. Então era legítima esse domínio dos grupos mais fracos ou dos adversários que eram aprisionados ou dos diferentes, e essa dominação ou esse fato de tornar essas pessoas escravas impedia com elas um diálogo igual e, evidentemente, não havendo um diálogo igual, não há tolerância. Na medida em que nós podemos ou entendemos que nossas posições são de antemão superiores e melhores do que a de todos os outros, não há espaço possível para a tolerância. Então, é em torno dessa discussão que vem de Guilherme de Ockham, propriamente a Kant, nós temos que o tema da tolerância ganha importância na sociedade ocidental. E é a partir disso que a gente vai tentar refletir um pouco sobre as posições que Karl Jaspers tem em relação ao tema da tolerância. Bem, nós tivemos refletindo até aqui sobre a ideia da tolerância. Como é que essa ideia de tolerância surge na sociedade ocidental e como é que ela vai ser debatida, para que nós possamos compreender bem do que nós vamos falar, em que consiste propriamente essa questão da tolerância. Vamos começar agora a tentar entender a posição com a qual os temas em torno dos quais Karl Jaspers reflete e pensa a questão da tolerância. A primeira questão fundamental para nós, aquilo que a gente parte como sendo o ponto de referência, é que para ele a questão é a tolerância tem como contraponto a violência. Ou seja, a forma como nós vamos combater a violência é com a tolerância. Quando eu falo a violência, eu estou falando não da violência comum, do crime bárbaro, puro e simples, mas é o fato de que, ao viver numa sociedade diferente, nós temos posições ou adotamos posições diferentes. Então, essa é a questão fundamental, que para o Jaspers tem, naquele momento de experiência histórica que ele vivia, uma referência imediata que é o completo antagonismo da tolerância. Quer dizer, por exemplo, a bomba atômica. Quer dizer, a oposição completa, a ideia de tolerância, a ideia de diálogo e a ideia de destruição em massa do inimigo ou daquele com quem a gente não quer conviver ou conversar. Então a bomba, sobretudo essa bomba atômica, é, pela sua expressão,
aquilo que nós poderíamos dizer que é oposta a esta condição usada por Jaspers para tentar refletir sobre a questão propriamente da tolerância, não é? E a questão da tolerância aparece para ele como um tema fundamental a partir da própria discussão filosófica, não é? Que se faz a partir do idealismo alemão, sobretudo Schelling e Hegel. Né? Por quê? Esses autores, tanto Schelling quanto Hegel, apesar de podermos, não quero destacar certos detalhes pontuais da reflexão deles, mas eles se dão conta que a reflexão filosófica não é uma reflexão, não é uma obra de virtuosismo de um ou outro pensador. É uma construção conjunta da humanidade. É uma construção conjunta de pensadores dentro de uma grande tradição, que tem muitas diferenças entre ela, que comporta posições, às vezes, não muito semelhantes, mas, enfim, que comporta reflexão sobre diferentes tipos de problema ao longo do tempo e ao longo das diferentes experiências históricas. Então, se a coisa é dessa maneira, nós podemos dizer, nós não temos uma filosofia que produz por si só a própria verdade, que tem a última palavra para servir de referência para toda a humanidade. Não é? Esse trabalho filosófico de referência que nos coloca no mundo, que nos permite nos situar no mundo, ele é fruto desse esforço coletivo da humanidade e necessita do diálogo e necessita do complemento de reflexão que se faz um em relação ao legado do outro. Então é a partir do que deixou um pensador que o outro pode refletir sobre aquela temática, discutir, discordar ou não, aprofundar uma ou outra questão. Portanto, de alguma maneira, a compreensão da filosofia como uma construção coletiva, como algo que se faz a partir de um esforço conjunto da humanidade, ela destaca a importância do diálogo, não é? Na construção de um conhecimento que sirva de referência para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, ela nos deixa aberta a necessidade da convivência e do diálogo. Né? Nós não temos como levar essa reflexão adiante sem discutir propriamente a questão da abertura ao outro. Né? Bem, se eu agora trago esse entendimento para propriamente a vida dentro da sociedade, dentro das chamadas sociedades democráticas, nós podemos dizer a condição para que eu possa viver numa sociedade democrática é estabelecer bases de diálogo que permitam que grupos que pensem diferentes possam articular-se dentro desse espaço democrático de convivência e de debate. Né? Quer dizer, as sociedades modernas e sociedades democráticas, sobretudo de raiz liberal, elas vão ser sociedades que permitirão que os diferentes grupos de interesse se articulem dentro da sociedade, ao lado de uma imprensa livre, ao lado de uma série de condições, para que as posições diferentes das pessoas possam encontrar um espaço de debate que é normalmente a Assembleia dos Representantes, dos deputados e senadores nos diferentes países. Quer dizer, esse espaço político é o espaço onde grupos diferentes podem debater as questões de interesse da grande sociedade, do interesse do grupo, e encontrar uma forma ou uma saída para os problemas sem necessariamente ter que resolver essa questão na violência. Quer dizer, a gente assiste os movimentos de violência hoje no mundo, não é? Em certo sentido, como uma crise da sociedade democrática. Eu digo uma crise na medida em que, por alguma razão, as instituições que representam essa sociedade não estão conseguindo captar e levar para dentro delas essa necessidade de confronto de pontos de vista diferentes. E, por outro lado, significa que nós precisamos aprender a levar esse debate, esse diálogo, para dentro desse espaço de discussão. Mas, evidentemente, que temos algumas dificuldades. E há próprios sistemas e próprias reflexões teóricas e posições, não é?
eu diria, posições políticas que dificultam também esse processo. Né? Por quê? Posições políticas que a gente chamaria de posições políticas totais, e Jaspers as chama de posições totais. Por que totais? Porque elas não comportam a discordância. Elas impõem a verdade de uma forma tal que não permite a convivência de grupos opostos. Né? Então vamos ver qual é a experiência histórica que ele tinha. Ele tinha duas experiências históricas em que claramente isso acontecia. Né? Uma que ele viveu de dentro, que é o nazismo, o nazifascismo, e o outro, o comunismo. O comunismo, sobretudo, aquela experiência histórica do marxismo vivida na União Soviética, pela União Soviética e demais países. Então, a experiência histórica de Jaspers é que essas posições políticas, que são posições políticas totais, elas são adversárias de uma sociedade democrática e livre. Por quê? Porque a sociedade democrática e livre é uma sociedade na qual se admite a possibilidade do debate, do diálogo entre posições diferentes, enquanto que nas sociedades totais, os grupos hegemônicos tendem a impor à força aquilo que eles pretendem. Então, toda vez que nós vamos ver um grupo que tenta impor à força a sua posição, o seu entendimento sobre qualquer assunto, não importa qual, sobre qualquer assunto, não é? Nós temos aí uma experiência complicada do ponto de vista democrático, uma fissura na democracia, porque essas pessoas estarão ou tentarão impor à força um determinado ponto de vista, né? Que é uma questão extremamente complicada quando isso acontece. Então, a grande questão para nós abrirmos um espaço da tolerância é abrirmos a possibilidade de deixar à margem dessa questão qualquer tentativa que nós poderíamos dizer de saber total, não é? Não é possível que a gente possa viver numa sociedade democrática se a gente não permitir a convivência de pessoas que pensam de forma desigual, que manifestam posições diferentes, que não querem impor pela força a sua própria posição, as suas próprias defesas. Então, vamos dizer assim, nós temos aqui um primeiro aspecto fundamental que o Jaspers coloca. Né? A primeira condição para que eu possa vencer a violência é a possibilidade de estabelecer um diálogo, né, com aquele que é diferente. É o diálogo a primeira arma, a primeira forma de enfrentamento propriamente da violência. É através do diálogo que os homens devem aproximar e discutir e marcar as suas posições em relação às diferentes questões. E as posições políticas que de alguma forma contrariam ou dificultam esse tipo de posição, ela não vai ajudar, ela não vai favorecer a possibilidade da convivência numa sociedade democrática que gradativamente vamos tendo o entendimento de que se trata da melhor forma de vida social que nós podemos ter a partir da experiência histórica que construímos até o presente momento. Bem, nós tivemos refletindo até aqui sobre a questão da tolerância em torno à necessidade do diálogo e colocando isso como condição da vida numa sociedade democrática, numa sociedade plural, né? Uma sociedade que comporta posições de pessoas que pensam de maneira diferente. E vimos como é que Jaspers, quando considera o diálogo como sendo o instrumento, a primeira linha de frente para o enfrentamento da questão da intolerância e da violência, né? Ele de alguma forma traz o debate ou traz a questão para o âmbito da moralidade. Por quê? Porque a questão então do debate e a questão da convivência passam necessariamente pelo campo da moralidade ou pelo campo da reflexão e da razão, né? Naquele sentido que Kant havia proposto. Então, de certa forma, nós estamos observando em Jaspers esse diálogo com o pensamento kantiano na medida em que ele toma
da necessidade ou da razão prática, né, do exercício da razão prática, a condição para a convivência no grupo social. Então nós temos que a condição para a convivência no grupo social é justamente aquele reconhecimento da humanidade, o respeito da humanidade no outro e em si mesmo, não é, que faz com que as relações humanas possam construir-se sobre as diferenças. Não é? Então é assim que Jaspers, com base em Kant, traz a discussão da tolerância para o campo propriamente da moralidade. Bem, mas aqui nós temos um ponto que é extremamente fundamental, extremamente importante para nós entendermos como é que Jaspers trata essa questão. Porque ele não tem, não é, a mesma leitura, muitas vezes, ou vivendo o mesmo momento kantiano, na medida em que, como psiquiatra que era, não é, e como tendo sido um psiquiatra de grande renome, né, enquanto viveu, né, e em boa parte da sua vida exerceu a medicina como sua profissão, foi mais no final da vida que ele se torna filósofo e professor de filosofia, ele mais do que ninguém conhecia, vamos dizer assim, os aspectos do mundo psicológico, a questão das emoções e, sobretudo, a força e o impacto dos instintos sobre o comportamento humano. Vejam que, embora discordando de boa parte das posições de psicanálise, Freud era contemporâneo, não é? Era um contemporâneo, e a psicanálise uma teoria científica de grande impacto na sociedade naquele momento. Não é? Então era inevitável que Jaspers considerasse esses elementos da condição humana, não é? Sobretudo os instintos, sobretudo a irracionalidade humana, como sendo um dos elementos complicados, vamos dizer assim, no exercício e na vivência social no espaço da tolerância. Não é? Portanto, vencer a irracionalidade significava agora, para o Jaspers, aquilo que Kant queria, vencer a irracionalidade, significava agora ter, vamos dizer assim, uma atitude específica em relação a determinados pontos da irracionalidade ou em relação aos instintos e impulsos, tal como a psicologia moderna, contemporânea, passava a mostrar que presidia a vida e a existência humana. Não é? Então, ser capaz de conviver com a violência, não é? Tinha como ponto de partida o ser capaz de conviver com a violência que existe em cada um de nós. O primeiro adversário a ser dominado em termos de violência somos nós mesmos. Né? É o sermos capazes de conviver com aquilo que nos faz violentos de uma maneira não violenta. Né? E aí, num ponto, me parece, nós podemos recordar Kant, não é? De quem ou com quem Jaspers está em permanente diálogo. Por quê? Porque Kant também chamava atenção para o fato de que não são os instintos necessariamente bons ou maus. Eles fazem parte do equipamento biológico que o homem possui. Né? O que é mal é a vontade, ou o que é má é a vontade. A vontade é que é má, porque a vontade, se deixa que os instintos tomem conta, ou se deixa que os instintos guiem as pessoas a fazer as coisas, então a vontade é que falha. E a vontade é o que está sob o comando da razão, ou sob o comando do indivíduo. Né? Porque fora daí, nós caímos no espaço da animalidade propriamente, da brutalidade propriamente dita. Né? Então, nós podemos dizer que a necessidade de vencer a violência e a necessidade de vencer a intolerância passa também por vencer a irracionalidade, ou seja, por vencer a violência que existe em cada homem. Né? Esse trabalho de paz, de procura da paz, é um trabalho que passa necessariamente pelo desenvolvimento ou pelo aperfeiçoamento de cada homem, pelo esforço de cada um aprender a conviver em paz consigo mesmo para poder conviver em paz com os outros. Né?
para poder estabelecer essa possibilidade de diálogo. Então nós temos que nós podemos falar de uma melhoria, de um momento de melhora na sociedade e na humanidade, se nós pudermos lutarmos todos juntos pela paz. Bem, mas aí há um ponto que é extremamente importante, né? Se nós temos um caminho de construção da paz que começa em cada um de nós e passa pelas vias da sociedade e vai para os espaços sociais, nós não podemos imaginar que seja possível reformar a humanidade dando porrete nos outros. Quer dizer, vamos defender a paz. Como é que nós vamos defender a paz? Dando burdoada nos outros. Quer dizer, esse caminho não é o caminho que a nossa razão indica. Pode ser até que algumas pessoas façam isso, mas não é o caminho que a nossa razão indica. A racionalidade pede que a gente caminhe para a construção da paz na medida em que nós vivemos a paz em nós e vivemos a paz na relação com as outras pessoas, não é? Nós vamos construir relacionamentos que são relacionamentos de paz, momentos de tranquilidade e momentos de paz. Então, nós temos, propriamente dito, que este caminho de paz é um caminho a ser construído e ele é um caminho não bélico, não é? E aqui podemos retomar o tema da bomba que aparece em várias conferências de Jaspers, em que o mobiliza profundamente, porque a bomba, a grande bomba atômica, que naquele momento havia sido descoberta e causava um horror, um enorme horror em Jaspers, significava a possibilidade, de repente, da destruição da humanidade num ato único, não é? Ou seja, a colocação do fim de toda uma história, humana que havia começado há centenas de milhões de anos com todo aquele processo evolutivo, não é? Que não começa propriamente com o homem, mas que começa com o surgimento da vida, para que finalmente essa vida adquira consciência e finalmente para que essa consciência aprenda a viver e a relacionar em paz. Então, vamos dizer assim, a bomba era para ele a representação máxima da intolerância e o risco mais iminente da destruição de toda a vida inteligente e de toda a vida no planeta. Então esse era o ponto marcante ou a referência, a grande adversária a ser combatida, a grande inimiga a ser vencida. Bem, nós continuando a refletir ou a desenvolver esse pensamento de Jaspers, ou tentando entender como é que ele pensa essa questão da tolerância, não é? E do diálogo, nesse esforço de aprofundamento que nós estamos fazendo, de penetrar no seu pensamento, nós nos deparamos agora com uma questão fundamental, que é a necessidade de nós entendermos esse diálogo e a tolerância nesse mundo que nós vivemos. Nós havíamos dito que Jaspers tinha vamos dizer assim, muita tristeza diante do fato de que a humanidade tinha evoluído para a construção da bomba atômica, porque com ela o risco do final da humanidade era muito grande, consideradas as condições e a realidade dos homens, que não são seres pacíficos ou seres que convivem de forma simples com as suas próprias com seus próprios impulsos e instintos, né? Então, ele leva e via esse fato com muita tristeza e antepunha e valorizava enormemente a questão ética como sendo um elemento fundamental que está na raiz das próprias ações que permitisse ou que levasse a uma distensão em relação ao uso da bomba, problema que nós estamos, aparentemente, nesse início do século XXI, com as questões relativamente tranquilas, no sentido de que o mundo vive hoje um momento em que a violência não é uma violência institucionalizada entre Estados, nem entre grupos de Estados, de uns contra os outros,
de maneira que, a não ser que um grupo terrorista tenha acesso à bomba atômica e passe a usá-la como instrumento de chantagem contra o restante da sociedade, contra o restante da humanidade, não é? A não ser nessa situação, o risco da bomba não é hoje, para os homens de modo geral, um risco eminente. Não é? As pessoas não estão preocupadas com isso, embora os espaços e os movimentos de violência tenham crescido, sobretudo a violência intra, não é? No interior dos estados. Não é? Nós estamos vendo em vários países do mundo como é que essas manifestações, que na verdade não são propriamente manifestações democráticas, não é? Livres no sentido de manifestações como expressão de opinião, mas que são atos de violência e de barbárie, estão ganhando força, né? E estão se tornando frequentes nos diferentes espaços sociais. Então, nós temos que a violência vai ganhando um novo perfil. Mas, embora nós estejamos num tempo em que o risco da bomba não seja tão eminente, nós talvez não possamos perder de vista de que vivemos um tempo de grandes dificuldades. Quer dizer, esses tempos de grandes dificuldades que o século passado também foi, né? E Jaspers viveu então um tempo ainda, eu diria, mais complicado do que o nosso, porque 1914 a 19 é a Primeira Grande Guerra Mundial, 1917 tem a Revolução Russa, né? Depois em 39 tem a Segunda Guerra Mundial, até 45, e nesse meio tempo, entre uma coisa e outra, aquela grande depressão econômica que levou à pobreza milhões de pessoas, destruiu economias, esculhambou o comércio mundial. Quer dizer, foi um tempo realmente em que a noção de crise, a sensação de que a vida passava por um processo de crise, era muito mais forte do que essa que nós estamos vivendo hoje, em que, vamos dizer assim, essa crise econômica que nós temos passado desde 2008 e que tem assustado as sociedades e empobrecido em todo o mundo. Há muitos países que já há muitos anos convivem com altos índices de desemprego, de empobrecimento, não é? Mas nós temos essa questão, portanto, da violência redimensionada de uma outra forma, mas ainda assim vivendo um momento de crise. Então, nesses momentos, vamos dizer assim, esses momentos de dificuldade, Jaspers diz, é extremamente importante nós aprendermos a valorizar o diálogo. E aí nós podemos entender um ponto muito interessante na própria reflexão que ele faz. Porque quando o Jaspers vai falar daquilo que motiva o homem a refletir e a filosofar, não é? E que ele constrói toda uma leitura histórica desse processo, desde aquele espanto inicial do grego, não é? Diante do mundo, e dizendo que esse espanto era aquilo que está na raiz do filosofar, esse encantamento com as coisas, olhar o mundo de uma forma encantada. Então isso exige de mim uma resposta racional, que é o que está na raiz da filosofia. Né? Mais tarde, já no início do tempo moderno, o Descartes vai dizer que a grande questão era encontrar um princípio de razão fundamental. Né? Então estabelecer um princípio, pensá-lo de forma clara e distinta. Né? Nós temos aí, portanto, uma outra forma de pensar a raiz da filosofia, né? O encantamento, a superação dos problemas, né? a reflexão em torno de ideias claras e distintas. Tudo isso é importante, diz o Jaspers, mas nada disso é suficiente para o exercício contemporâneo da filosofia, que passa necessariamente pelo diálogo e pela comunicação. Né? Por quê? Porque é na medida em que eu tenho um entendimento, a partir daquilo que o idealismo alemão nos deixou, de que eu não tenho a posse da verdade, mas que eu vou descobrir a verdade na medida em que eu participo junto com os outros no processo de construção dessa verdade, não é? Então nós estabelecemos um valor agora para o diálogo como um instrumento necessário para a construção da própria reflexão filosófica. E se esse diálogo, e se essa reflexão e a comunicação é um instrumento necessário para a construção da reflexão filosófica, ela também é necessária para a convivência no espaço social, de maneira a podermos superar a violência ou as manifestações de violência que nela estão acontecendo em nosso tempo. Né? E nesse sentido, nós poderíamos dizer que
atingimos um ponto ainda mais profundo na reflexão de Jaspers, eu diria já o seu ponto crucial, na medida em que ele reconhece que cada homem é uma singularidade, que cada homem, embora pertencente a uma ou compartilhando com todos os demais de uma humanidade, de uma dignidade comum, portanto sendo parte de uma comunidade de destinos, naquele espírito kantiano, não é? Da humanidade comum que a todos nos une, não é? Embora colocado dessa forma, Jaspers pensa, vivemos essa dignidade humana, vivemos essa humanidade comum de uma forma absolutamente singular. Então, cada homem é, no seu espaço, na sua vida pessoal, uma experiência única. Uma experiência que os outros homens não têm e não fazem. Tem uma leitura do mundo que é só dele, que não é de mais ninguém. Então, como tal, com essa leitura tão singular e tão própria, né, é possível e cada um tem a tarefa de contribuir para a construção de uma sociedade de paz, porque cada um de nós possui e desenvolve uma leitura e uma perspectiva do mundo que é única, que é absolutamente singular. Então todos temos algo a dizer. E isso explica por que todos nós somos, de certa forma, importantes nesse processo de construção do mundo e na elaboração do diálogo. Todos nós temos algo a dizer, né? Porque todos nós temos uma leitura do mundo que é diferente. O que nós precisamos é estar preparados para apresentar essa leitura, para falar dela, para explicar ela, né? Para mostrar como é que o mundo nos parece ser e de como é que nos parecem ser as diferentes questões que estão aí para serem discutidas. Então, na raiz, nesse processo de aprofundamento do Jaspers, em que ele parte para essa aproximação entre a questão da tolerância do espaço político para o espaço moral e do espaço moral para a superação da irracionalidade que está no íntimo de cada homem, agora nós damos um passo final, fundamental, no sentido de que a construção do diálogo é uma condição fundamental de um ser que se manifesta ao mesmo tempo parte do conjunto, mas absolutamente singular na sua existência pessoal. Não é? Então é esse reconhecimento da singularidade pessoal, da singularidade existencial, não é? Do fato de que nós somos únicos na nossa existência, que corresponde à raiz última de justificação desse diálogo e da necessidade do reconhecimento e do espaço do diálogo. Então nós viemos e tivemos vivendo e refletindo até aqui de maneira gradativa, de uma forma crescentemente e de aprofundamento contínuo do tema do debate, do tema da tolerância. Quer dizer, a necessidade do diálogo no sentido da tolerância é algo que passa pelo espaço da política, transita pela moralidade, passa pela dimensão psicológica e atinge finalmente o homem na sua liberdade mais profunda, a sua liberdade de existir como uma criatura única, como um sujeito absolutamente singular que tem algo a dizer e algo a aparecer diante do mundo. Bem, transitando por esse processo de aprofundamento contínuo do pensamento do Jaspers, nós chegamos agora ao momento de concluir esse nosso comentário sobre o pensamento de Jaspers, né? Partimos propriamente para essas considerações finais para encerrarmos essa nossa reflexão. Eu gostaria de fazer esse término de reflexão nesse ponto final de onde nós chegamos. Quer dizer, viver uma vida absolutamente singular, como sendo o ponto de chegada, não é, desse espaço de convivência humana entre pessoas que são diferentes, mas que tenham ao mesmo tempo que são diferentes uma humanidade comum, não é? Ao alcançar isso, ou chegar a esse entendimento, corresponde para Jaspers uma condição específica e típica da existência humana. Nós diríamos, para ele, uma existência só é autenticamente humana na medida em que o homem, ao mesmo tempo que é e que se sente companheiro de destino de todos os outros,
ele ao mesmo tempo se percebe único nessa singularidade existencial. Então, viver essa singularidade existencial, viver a sua vida de uma maneira única, mas viver a sua vida de uma maneira fiel ao que ele é aquilo que ele chama de uma vida autêntica. Então nós só seremos de fato pessoas humanas na medida em que nós conseguirmos ter uma vida autêntica. Eu diria, então, a construção de uma vida autêntica no espaço da reflexão e da filosofia, no espaço da razão, é a última segurança, é agora a trincheira final de defesa da liberdade e da tolerância. Né? Quer dizer, essa tolerância que começou a ser defendida no espaço político, que transitou pela moralidade, encontra agora, na minha vida mais íntima, a última trincheira de defesa, porque é justamente na medida em que eu, como vida autêntica, como vida única, como vida em diálogo, sou capaz de estabelecer com os outros homens a possibilidade dessa convivência, eu diria, pacífica e dessa convivência que nos permita vencer as manifestações de violência. E, nesse sentido, vamos dizer assim, Jaspers vai tomar como exemplo, não é, desse tipo de referência algumas pessoas que alcançaram um certo nível de iluminação que para ele nada tem a ver necessariamente com uma leitura religiosa, mas que alcançaram um nível de individualização tal que lhes permitiu viver ao mesmo tempo a sua individualidade e a sua humanidade de uma forma máxima. Né? Pessoas como, por exemplo, Buda, Sócrates, Jesus de Nazaré, são referências que ele toma e chama de mestres da humanidade, no sentido de que essas pessoas viveram experiências humanas extremamente profundas, tiveram uma vida do que seria propriamente uma vida humana e consolidaram com as suas existências um discurso e uma posição contrária à violência e à intolerância. Então é a violência e a intolerância que tem nas suas primeiras linhas de combate as sociedades democráticas, a ação política, que tem na moralidade, no respeito ao outro, o segundo passo importante, que tem no enfrentamento da violência no próprio coração de cada um, que é irracional e que é e que tem a força dos instintos, encontra agora na expressão de uma vida autêntica a sua última trincheira de defesa e a última possibilidade de, vamos dizer assim, de estabelecer uma vida e uma sociedade em paz. Né? Então é isso o que me parece fique de mais importante, é isso a contribuição mais interessante de Jaspers, a reflexão mais interessante que ele faz sobre a questão da política e da tolerância. Penso que é um assunto extremamente atual, uma questão fundamental para nós refletirmos para o encaminhamento da nossa vida social, especialmente nesse momento em que o nosso país passa por um período de violência tão grande, não é? De conflitos tão intensos, não é? Quando a gente até imagina que o país economicamente vem se desenvolvendo, vem enriquecendo, vem passando por um momento melhor, mas que isso não corresponde, não tem um reflexo tão claro para dentro dos espaços sociais que permanecem em nível ou que têm mantido níveis muito altos de violência. Creio que usar o Jaspers ou refletir com ele sobre o papel da filosofia e sobre o papel da existência autêntica é uma das maneiras de nós enfrentarmos essas dificuldades que nós estamos passando e de darmos uma resposta para o mundo de hoje e para o problema da violência. Bem, então, muito obrigado pela atenção de vocês, por haver nos acompanhado durante essa nossa aula e essa nossa reflexão, né? Esperando poder encontrá-los brevemente, né? Nas nossas atividades do curso, quer numa próxima disciplina, quer nas aulas que nós fazemos também presenciais aqui na universidade ou nos diferentes polos onde a gente possa eventualmente atuar, né? É um momento importante de nós fazermos aí a nossa despedida
e encerrarmos essa nossa aula de hoje. E até a próxima!